Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil, do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história sobre em sua última vida, Liam viveu como uma pessoa moral, responsável e ética. Mas morreu profundamente endividado e traído por sua esposa, ou seja, cornoludo, né? Renascido na família governante de um vasto império interestelar, Liam sabe que a vida é dividida entre os oprimidos e aqueles que pisam. Então, desta vez, ele vai pegar o que quiser e viver para si mesmo. Mas, de alguma forma, as coisas se recusam a funcionar dessa forma, apesar de fazer seu melhor para se tornar um tirano. As decisões de Liam não levam a nada além de paz e prosperidade para o império sob seu governo, e ele fica cada vez mais popular. Estou falando de Eu Sou o Senhor Maligno de um Império Intergaláctico. Então já está dando like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Liam estava voltando da sua batalha, né? No final do episódio anterior, ele teve a sua primeira luta, teve sua primeira batalha contra piratas. Né? Ele teve sua primeira luta contra piratas. E não era o Chapéu de Palha. Até porque amanhã tem vídeo do Chapéu de Palha. Fiquem atentos que amanhã tem vídeos do Chapéu de Palha. Fiquem atentos ao canal. Né? Amanhã teremos One Piece e Your Forma. Então fiquem atentos. Hoje temos esses dois, já o Surya já está postado e eu estou gravando agora esse para complementar mais um vídeo de sábado, né? E aí, né, ele estava voltando para casa, né? Os piratas, no caso, estavam voltando para casa com o rabinho entre as pernas. Por quê? Porque eles acabaram vindo que aquele imperador ali era muito mais poderoso que eles. Então eles estavam voltando com o rabinho entre as pernas. Só que a questão é, o chefe deles, o chefão lá, o piratão lá que faz vários experimentos com garotas que ele mesmo sequestra. Ele, por exemplo, fez um experimento dar certo com aquela garota do final da metade do episódio anterior, que ele disse que ia transformar ela, tirar o olho dela e colocar o olho na mão. A gente acaba observando que ela tava com a mão e o olho dela tava aqui. E aí a gente só vê o olho indo de um lado pro outro, né? Sabe aquele momento que você faz assim, ó. Ó. Entendeu? Você mexe a bolinha do olho, né? Para um lado, para o outro. É simplesmente o olho da mão faz isso, né? Não sei como tem coordenação nesse olho, mas é um anime, então por mim tanto faz. A questão é, né? O Liam, ele também estava retornando pro seu castelo, né? E aí ele acaba vendo que ele queria, ele conseguiu alguns navios piratas, algumas naves piratas, na verdade, naves dos piratas, e ali continha tesouros. Só que ele estava esperando que fossem tesouros como os animes, né? Como os filmes, né? Que normalmente quando você saqueia um pirata, quando você rouba um pirata, né? Sempre tem ouro, prata, bronze, um monte de coisa lá. Então ele pensou que tinha isso, mas também tinha ali dentro daquele universo onde ele reencarnou, os metais mais preciosos eram outros, não era ouro, não era nada. Era outros. Ele simplesmente joga esses daí e fala, não quero não, eu queria ouro. Né? Ouro, uma coroa de ouro incrustada com diamante. Né? Era praticamente isso que ele queria, mas infelizmente foi outra coisa bem preciosa, né? que apareceu ali para ele. Né? E aí ele estava conversando com a Amagi para vender a sua frota. Por quê? Porque é uma frota um pouco mais antiga. Então ele queria vender aquela frota de naves. Né? E por o acaso do destino, a própria tenente que arrumou toda lá o robozão do Liam, né? Fez toda a manutenção que o Liam queria, comprou peças modernas e colocou no robozão. Ela também estava vendendo naves, só que ela foi lá no leilão tentar vender essas naves, só que acaba falhando. Por quê? Porque a nave que a outra garota que estava vendendo era muito mais moderno e muito mais luxuoso do que as naves que ela estava vendendo. Então, ela simplesmente pega e pensa na primeira pessoa que pode ser excêntrico, né? No caso, o Liam, que era bem excêntrico. Então falou,
Eu vou tentar obter informações do Liam para fazê-lo comprar essas minhas naves, né? Comprar essas minhas naves que eu estou vendendo. E vemos que o guia reaparece também, que ele estava lá no mundo humano, obtendo emoções negativas. E aí ele se lembra do Liam, que é a pessoa da vida anterior, que ele reencarnou no mundo de Mecha, né? Reencarnou ele naquele mundo de Mecha, né? Então ele tenta ver porque ele acha que o próprio Liam já está afundado no desespero, que está tudo bagunçado, está tudo um caos ali naquele mundo. Só que quando ele aparece ali, ele acaba vendo que tem cidades sendo construídas, o reino que antes era quase todo destruído por conta das dívidas do pai do Liam e da família inteira dele, da linhagem dele, simplesmente tinha sumido e o reino, o império estava prosperando. Né? Ele foi buscar informações porque ele tinha enviado um mestre meio furreca, né? Ele mesmo enviou aquele mestre furreca pro Liam. Só que acontece que ele observa que o mestre estava falando do próprio Liam, falando que ele estava ficando mais poderoso, estava ficando ainda mais poderoso. E aí ele acaba observando isso. E aí o Liam agradece o cara, o que faz o próprio guia sentir uma dor tremenda porque ele não gosta de emoções positivas, né? Acaba machucando ele. Então ele naquele momento ele começa a absorver as emoções negativas do próprio espadachim lixo, né? O próprio espadachim que ele arrumou. E aí ele ouve uma conversa que uma das frotas que o próprio Liam iria comprar iria vir com alguns soldados bem treinados. Então ele disse que ia mandar soldados bem sinceros para que causasse uma revolução, né? E vemos que a tenente vai atrás do Yasushi para obter informações do Liam. E com essas informações ela vai até o Liam, tentando seduzir ele, bancar o charme. Ele mesmo vendo aquela situação não sentiu nada. Ele naquela época ele sentiu porque ela estava encostando o peito nele, mas sinceramente ele não sentiu nada naquele momento. Então ele simplesmente aceitou, vou comprar a frota. Ela vendeu 300 frotas ou 400 frotas para ele e ficou feliz. Só que quem não ficou feliz foi a Sushi ao descobrir que ela usou algo que era dele, um fetiche sexual do próprio Yasushi, pra comprar o Liam, pra tentar fazer o Liam, né, comprar suas máquinas, suas naves. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão de sininho. Arigatou e sayonara.